Em nome de Turgo Chile, nós vamos iniciando mais uma live do canal Maçonizando. Bem-vindos, meus amigos web espectadores, para mais uma live, uma noite de muito aprendizado. Mas antes de nós prosseguirmos, eu vou pedir então que você se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe o nosso conteúdo, deixe o seu likezinho e nós vamos começando mais um vídeo no dia de hoje. Lembrando que a gente também está lá no Instagram e no Facebook, né? O canal Maçonizando é uma produção independente desse jornalista e escritor que não tem vinculação direta a qualquer obediência maçônica. Então, as minhas opiniões e tantas opiniões dos convidados não são uma opinião oficial da maçonaria, mas tanto o apresentador quanto os convidados buscam estar bem alinhados com a maçonaria regular brasileira. Hoje nós vamos falar com o nosso querido irmão Robson Rezende. Eu não vou perder muito tempo para fazer a abertura, né? Então, vamos ver aqui. Deixa eu só achar, porque travou tudo, fechou toda a minha tela aqui, fechou tudo. Então, nós vamos começar tudo de novo. Então, vamos lá. Aqui, travou. Realmente aqui a internet me deixou na mão, peço desculpas aos web espectadores, primeira vez que isso acontece, inclusive, tá? Mas vamos lá, então, eu vou trazer o irmão Robson Rezende, que inclusive fechou aqui o currículo dele que eu tinha deixado na tela. Me apertei um pouquinho aqui, pessoal, peço novamente desculpa a todos, né? Então vamos trazer o irmão Robson Rezende na tela, sem mais enrolação. Irmão Robson, peço perdão pela pequena oscilação de internet e bem-vindo ao Maçonizando. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço pelo convite. Vamos ver se a gente tem uma noite profícua, estudando um pouquinho sobre essa questão que é tão apaixonante, né? Que é reconhecimento e regularidade. Bom, irmão Robson, eu acabei me perdendo aqui porque realmente houve uma oscilação da internet, meu computador travou todo, eu tive que reiniciar ele, então até estão nos assistindo, né, e que não desistiram e ficaram online. Irmão Robson é advogado, discente de História da Unirio, advogado especialista em Direito Público e Direito Processual, né, que também é professor, né, Pass Master da loja União dos Templários, né, e também aqui meu antivírus, que foi que me derrubou, abriu de novo aqui, né, Pass Master da loja União dos Templários, e também da loja Mestre de Maçons da marca Sul Fluminense, da grande loja de Mestre Maçom do Rio de Janeiro. Então, o irmão tem um vasto currículo maçônico aqui, mas resumir dentro disso. Irmão Robson, a primeira pergunta que eu sempre faço para todos os nossos convidados é como é que a maçonaria apareceu na tua vida, e eu vou fazer essa pergunta ao irmão. Como a maçonaria apareceu na sua vida, meu irmão? Então, eu sou demolê, né? Então, eu fui iniciado na ordem demolê lá pelos idos dos finais dos anos 80. E durante muitos anos a gente trabalhou dentro de lojas maçônicas e tudo. E eu tinha, inclusive, uma certa dificuldade de entrar para a maçonaria, exatamente por ter sido demolê e a gente ter tido alguns problemas como demolê junto a algumas lojas. Na época, nós fomos o primeiro capítulo do Brasil a trabalhar fora de uma loja maçônica. Então, a gente tem bastante história. Mas aí me convenceram a entrar para a maçonaria e desde então a gente está aí tentando aprender um pouquinho cada dia. Vamos falar então sobre regularidade e reconhecimento maçônico. Só mandar um abraço para o pessoal que está interagindo aqui, né? Lembrando que a gente na hora que estava falando do nosso patrocinador, acabou abrindo o antivírus e reiniciando o computador aqui. O nosso patrocinador é o Turgo Chile, viagens especiais para o Chile, deserto do Atacama ou inverno na neve, com a Turgo Chile. Bom, mandar um abraço para o Moisés Pacheco aqui, que está nos assistindo, o Paulo Roberto Lucas, também o nosso querido irmão o Paulo Roberto Lucas, eu citei, né? O nosso irmão Guilherme Castilho, o nosso irmão aqui, o Marcos Lofite, tem bastante irmãos aí, ó, o Fernando Franco, o Almir Santos, o Ângelo Estevam, o Edir Maurício, bastante irmãos aí já interagindo conosco aqui, Marcos Moreno, Sérgio Monteiro da Silva e Leandro Ávila, esses são alguns dos que deixaram recados aí. Bom, irmão, regularidade e reconhecimento maçônico, quais são os conceitos, o que dá para se dizer sobre isso?
Então, antes da gente entrar direto no assunto, é bom fixar dois pontos em torno dos quais tudo vai girar, que é o que é potência ou obediência e o que adveio a partir daí, né? Para nós, maçons, potência ou obediência maçônica é uma administração superior de um grupo de lojas às quais estão subordinadas a esse organismo, né? São caracterizadas pela soberania que essas obediências e potências têm sobre as lojas das quais eles são jurisdicionados a esse organismo, né? Dentro daquele território de jurisdição daquela determinada obediência. Essas obediências, elas têm autonomia para, em nome dessas lojas subordinadas, fazer tratados de amizade e reconhecimento com outros organismos maçônicos dentro ou fora daquele país onde eles se encontram. Isso é o significado para nós, maçons, de obediência e potência. O GOB, por exemplo, é uma potência ou uma obediência federativa, que congrega 27 orientes estaduais subordinados a um poder central, que esse sim pode fazer tratados de reconhecimento e amizade mútuo com outras potências dentro do país e fora dela, né? E aí, o que acontece? Lá atrás, lá no século XVIII, início do século XVIII, 4 lojas muito malandras que tinham em Londres, que tinham o nome dos pubs, os quais eles se reuniam para fazer suas reuniões, se juntam para criar um organismo administrativo no qual essas lojas ficariam subordinadas, seria um guarda-chuva onde essas lojas ficariam embaixo. Só que elas também não combinaram isso com os russos, né? Elas simplesmente fizeram esse organismo sem perguntar para os irlandeses, sem perguntar para os escoceses, sem perguntar até mesmo para os ingleses do interior o que eles achavam disso. E começaram a tomar decisões com relação a ritual, com relação à organização, uma série de situações. E aí eles decidiram chamar esse organismo de Grande Loja de Londres e Westminster. E a partir daí se cria o primeiro organismo administrativo maçônico organizado em degraus. E aí, de acordo com a coisa foi acontecendo, foi tomando uma proporção, foram tomando proporções, né? Na questão de regularidade, de como os conceitos têm sido utilizados, se a gente parar para pensar, dependendo do local, do que está acontecendo e da época, são maneiras distintas de potências regulares tratarem umas às outras e para trazerem também resultados diversos, né? E essas são algumas questões que vêm isso. Por quê? Porque antes de 1717, da criação da Grande Loja da Grande Loja de Londres, havia uma regra, né, um lema maçônico que era o maçom livre na loja livre. Ou seja, as lojas antes de 1717 eram totalmente independentes. Cada loja era responsável por criar, até mesmo dar cartas constitutivas a outras lojas, né? E o que a Grande Loja de Londres quis fazer? Quis puxar tudo isso para ela. E aí a gente vai começar a discutir essa questão de regularidade entre as lojas. Mas a maior briga que acontece, e aí a gente vai vendo que a história se repete,
é que em 1877, né, dois impérios rivais, politicamente, né, duas nações rivais, a inglesa e a francesa, ali há um racha e se cria dois grandes blocos maçônicos. O bloco angariado pelos ingleses e o bloco angariado pelos franceses, né? Onde os franceses, em 1877, em sua assembleia, decidem retirar da sua constituição, de seus rituais, todas as referências dogmáticas, né? Isso porque eles estavam num processo de infiltração, naquela época, dentro do Grande Oriente de França, das ideias iluministas da Baviera, seguidos por filósofos, por filadelfos, os carbonários, e etc. Tá? E aí, em 1777, eles tiram essas referências, né? Inclusive por uma proposta de um pastor protestante, que é o Desmond, e na votação ganho essa proposta por dois terços da Assembleia que estava naquele momento. E aí a Grande Loja de Londres fica extremamente chateada com isso, né? A Grande Loja Unida da Inglaterra, porque ela já está unida, e vai para cima da Grande Loja dos franceses, dizendo o seguinte: vocês são irregulares, nós somos regulares, porque vocês tiraram os 8 pontos, aí vai se criar lá depois, em 1920 e pouco, os pontos e tal. O que a gente tem que entender? Aí se criam esses dois blocos. Então, eu, por exemplo, eu não gosto de chamar de lojas regulares e lojas irregulares, potência regular e potência irregular. Eu prefiro uma nomenclatura mais apaziguadora. Eu posso chamar a primeira loja e a Grande Loja Unida da Inglaterra como uma loja regular, e eu prefiro chamar o outro bloco de liberais. Assim como também esse bloco, que muitos chamam de irregular, eu prefiro chamar de liberal, não chama o outro bloco de regular, chama de maçonaria conservadora. Então, existem visões e visões. Então, a gente tem que entender o que é regularidade e o que não é regularidade. E até porque acaba confundindo com o pejorativo, né, Robson? Sim, é uma coisa assim, por exemplo, eu não uso, dificilmente eu uso, por exemplo, um termo que é muito comum nós maçons usar, que é o profano. Eu odeio esse termo profano. Então, é o iniciado e o público em geral. Porque se torna pejorativo, inevitavelmente, né? Sim, e a história ela se repete. Porque você cria dois antagonistas, né? A Grande Loja Unida da Inglaterra e a Grande Loja e o Grande Oriente de França, hoje na modernidade, mas o que você também tinha na Inglaterra, quando essas 4 lojas se unem e criam a Grande Loja de Londres e de Westminster, que as outras lojas não concordam, e em 1752 criou a Grande Loja dos Antigos, que, para brincar com o pessoal da Grande Loja de Londres, põe o apelido neles de modernos, ou seja, aqueles moderninhos que mexeram nos nossos rituais, aqueles moderninhos que mexeram na organização da maçonaria. Então, lá tinha essa questão. E aí os modernos, para botar uma pecha pejorativa na Grande Loja dos Antigos, vêm e dizem que, quando queriam se mencionar alguma coisa com relação à Grande Loja dos Antigos, dizem, esse povo da loja de São João. Por quê? Porque a Grande Loja dos Antigos ainda era muito teísta, e a Grande Loja dos Modernos já estava caminhando para o deísmo e para um liberalismo maior com relação à religião, aquela coisa toda. Porque a gente não pode deixar de dizer, por mais que a gente diga que a maçonaria é universal,
que a maçonaria ela não discute credos, ela não discute religião. A maçonaria ela tem uma base judaico-cristã extremamente grande. Os nomes, as palavras de passe, as palavras sagradas, todas vêm do judaico-cristão. Então a gente não pode também dizer isso. Só que teve um período que era teísta, depois virou deísta, e aí tem até um texto, mas ele fala mais ou menos o seguinte: do cristianismo, né? Do cristianismo ao deísmo, do deísmo à neutralidade simpática, da neutralidade simpática à neutralidade hostil, da neutralidade hostil ao laicismo, do laicismo ao ateísmo declarado. Então, aí você pode escolher o lado que você quiser. Por exemplo, na maçonaria brasileira, por exemplo, nós temos, só no Grande Oriente do Brasil, 7 ritos reconhecidos. Depois, nas grandes lojas, temos mais 2 ritos reconhecidos. Um rito reconhecido, que agora está indo também para outro, que é 2 ritos reconhecidos no Grande Oriente Independente, mais um rito reconhecido, que é o York, o rito de São João, que está para o lado do Grande Oriente, que é o estaduais, né? E da Grande Loja. E no Isso. Nosso lado nós temos a Adoniramita, Moderno. Tem maçonaria para todo gosto no Brasil. Você quer ser mais esotérico, você vai para uma. Você quer ser mais racional, vai para outra. Quer ficar no meio termo, vai para essa. E a mesma forma a questão da regularidade. Dependendo do lado que você esteja, porque lá atrás também, na briga, porque se a gente for parar realmente para pensar, a gente fala o seguinte: nós temos 3 potências regulares ou parcialmente regulares no Brasil. Não é isso que a gente fala como maçom, Diego? Né? E seriam elas o Grande Oriente do Brasil, a Comab, TMSB. Mas a gente e a delegacia... Nós estamos falando errado. Porque nós temos o Grande Oriente do Brasil com 27 grandes orientes estaduais federados e subordinados ao poder central. Aí sim, aí você tem uma potência, que é o Grande Oriente do Brasil, poder central, que pode, por essas federações e lojas, fazer tratados de reconhecimento, amizade mútua com outras potências dentro do Brasil e fora dele. Só que aí nós temos, na Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, CMSB, 27 grandes lojas. E eu vou chutar, porque se não mudou, a Comab, né, a Confederação Maçônica Brasileira, tem 21 grandes orientes estaduais. Então, nós não temos 3 potências regulares no Brasil, ou parcialmente regulares. Nós temos 49 potências regulares ou parcialmente regulares. Por quê? Porque o GOB realmente, só o poder central pode fazer tratados. Mas as grandes lojas, que são confederadas à CMSB, elas podem fazer tratados independentes. Elas são autônomas e soberanas. Fazem. Elas são autônomas e soberanas. Fazem, né? E como o Grande Oriente Independente, que hoje a gente não chama mais de independente, até mesmo para a gente fingir que não é velho, de maçonaria, os Grandes Orientes Estaduais, eles são 21. Cada um faz o tratado de amizade e reconhecimento com quem quiser. Inclusive, se um desses orientes tiver a intenção e vontade de fazer tratado com a grande loja, com o Grande Oriente da França, com o Grande Oriente da Hungria, com o Grande Oriente da Bélgica, né? E a gente vai verificar que reconhecimento, que regularidade mais... Robson, só um parênteses aqui, o Leandro está dizendo que são 25 na Comab. Agora são 25, eu parei lá atrás no 21, então já tem mais 4 orientes estaduais independentes, né?
pessoal da Comab que me corrija aí, por gentileza, porque tem duas coisas que eu não consigo fazer. É conta de matemática, por isso eu sou de humano, e não consigo guardar data. Eu sempre erro a data, mas pode ter certeza que está muito próximo dali da questão. Então, mas a gente vai voltar lá atrás, por exemplo, na birra entre a Grande Loja Unida da Inglaterra e o Grande Oriente de França. Em 1877, houve essa grande cisão com relação a Grande Oriente, grande arquiteto do universo e a crença numa vida futura, né? Na imortalidade da alma, e cada um dentro de sua religião vai entender isso de uma forma, e a questão mais iluminista, humanista do Grande Oriente de França, dizendo o seguinte: nós somos... Porque naquela época a gente tem que entender também, tudo tem um contexto de época. Aquela época, os maçons franceses daquela época, eles eram altamente anticlericais. Então, muitos maçons queriam extirpar qualquer tipo de relação com a Igreja Católica daquela época. Evitar qualquer tipo de dogma católico daquela época, né? Muitas lojas não queriam nem ter a função do diácono, porque era um negócio muito ligado à Igreja Católica, aquela coisa toda. Mas 5 anos antes, 1772, o Grande Oriente da Bélgica fez a mesma coisa e a Grande Loja não gritou. Por que será que não gritou? Né? E aí, o que a gente tem que entender também? Aí vamos voltar lá. A gente acabou de falar que no Brasil nós temos, teoricamente, 49, não, agora vai dar mais um cadinho, né? Vai dar 49 com 4, vai dar 53, né? 53 potências regulares ou parcialmente regulares. Se a gente for ver que ainda muitos grandes orientes estão sem tratados, aquelas coisas todas, mas são 50, agora 53. 53 potências regulares ou parcialmente regulares. Na Inglaterra, entretanto, só existe uma potência regular, a Grande Loja Unida da Inglaterra. E tem sob seu guarda-chuva, se eu não me engano, aí umas 6.800, 6.900 lojas, tá? Que são divididas em 44 lojas provinciais, 44? E agora? Desculpa, 44 ou 47 lojas provinciais, tá? Já falei que eu sou ruim de número. E 33 lojas, e 33 distritos ingleses espalhados pelo mundo. Ásia, Oceania, Américas. Entendeu? E aí, o que acontece? Aí existem guerras de narrativas. Nós vamos ver depois, por exemplo, a Confederação Internacional, como é que era a Confederação Maçônica Internacional, a qual a CMSB era afiliada, ela falava que o GOB era irregular. Porque ele só era regular porque a Inglaterra, o Brasil, o GOB, entubou uma invasão estrangeira dentro do seu território de jurisdição. Então ele era irregular. Aí é a mesma coisa, só que aí o GOB vai virar e falar assim: não, peraí, vocês estão falando disso, mas tem um monte de gente que é confederada a vocês. Espera só um instantinho que estão ligando da pessoal da Alarme. Alô? Basta de um determinado horário, eles me ligam para saber por que não ligou o alarme do escritório. Mas então, a gente estava onde? Estávamos falando sobre as lojas, né? E aí, o GOB dizia para a CMI, mas peraí, no Chile e no Peru, tinha um monte de loja escocesa e essa galera era afiliada a vocês, então eles são irregulares também? Não. E aí fica essa briga de jogo, né? Joguinho de um lado para o outro, né? E aí, o que acontece? A Grande Loja Unida da Inglaterra,
ela cria os outros pontos de regularidade, de reconhecimento, né? de regularidade de reconhecimento. Eu até posso ir botando na tela e tu comentando, né? se tu quiseres. E, baseado nisso, aí que azeda de vez a relação entre o Grande Oriente da França e a Grande Loja Unida da Inglaterra. Porque aí ele coloca realmente alguns itens que são inconciliáveis com o Grande Oriente de França. E aí eles realmente começam a se distanciar cada vez mais. Né? E uma das cartas super trunfo do Grande Loja Unida da Inglaterra é colocar essa regularidade de origem que está aí na tela. Ela pega essa regularidade de origem, né? Ela fala, o que ela fala? Cada grande loja deve ter sido estabelecida legalmente por uma grande loja devidamente reconhecida ou por 3 ou mais lojas regularmente constituídas. Esse 3 ou mais lojas, isso vem do common law inglês. Que lá você vê que eles estão bem permeados do parlamento inglês, do common law, porque eles pegam uma regra deles que era assim, para você criar um sindicato, criar qualquer organização, você tem que ter no mínimo 3 pessoas para frente. Nunca pode ser menos do que isso. Tal. E eles botam isso também dentro da maçonaria. E essa carta super trunfo, o que é regularidade de origem? Se você for levar o pé da letra, a regularidade de origem só vai te levar até a Grande Loja de Londres, de 1717. E as 4 lojas que a compunham. Então, ela está dizendo o seguinte, ninguém que não saiu de mim é regular. Né? E aí, vamos sempre ter esse tipo de problema. Né? E aí tem um escritor que ele fala o seguinte, um simples princípio emergiu que a regularidade de origem possui diferentes significados em diferentes contextos. Muitas grandes lojas que são reconhecidas hoje não atendem os padrões atuais dessa regularidade de origem, nem desses 8 pontos. O único modo que a regularidade de origem pode ser julgada é observando os padrões aceitos na época em que essas grandes lojas foram reconhecidas. Então, vamos botar uma aqui, por exemplo. Eu vou, se eu não me engano, é a loja da Suécia, Grande Loja da Suécia. Para você ser iniciado na Grande Loja da Suécia, você tem que ser cristão trinitário. Isso fere os landmarks da Grande Loja Unida da Inglaterra. E aí? Ela é regular ou não é regular? Porque ela é reconhecida pela Grande Loja Unida da Inglaterra. Aí, o que eles fizeram, mais ou menos, lá? Pelo que eu li na época, né? Continua tendo essa barreira, o cara tem que ser cristão trinitário, mas aceita a intervisitação de membros de outras lojas que não acreditam no cristianismo trinitário. Vai dizer assim, eles são regulares, mas são regulares bonitinhos, porque aceitam a gente, como a gente já reconheceu eles lá atrás, eu não vou mudar esse reconhecimento agora. Por quê? Qual é a base para isso? Qual é a base para isso? Não tem. A base para isso é política ou por algum interesse naquele momento. Né? Agora, o que realmente a gente tem que entender o que apela para a regularidade maçônica é a tal da herança das lojas operativas. Isso que é o que apela para a regularidade. Né? Eu tô com os pontos abertos aqui na tela, à medida que tu quiser que eu avance o você pode ir botando, porque, por exemplo, essa é um que é inconciliável hoje. Esse é um ponto que é inconciliável hoje com a grande loja, com o Grande Oriente de França, que é a crença no grande arquiteto do universo, sua vontade revelada, será uma condição essencial para a admissão dos seus membros. Né?
Antigamente ainda falavam mais forte. A crença numa vida, numa metafísica, né? Falava-se muito em metafísica nessa época, né? O livro das Sagradas Escrituras tem que ter, né? A França tirou esse livro, né? A Grande Loja Nacional Francesa, né? A Grande Loja Nacional Francesa, eu acho, ela tem esses livros, tem tudo, inclusive ela é reconhecida pela Grande Loja de Londres, Grande Loja Unida de Londres. Mas, por exemplo, como é que azeda de vez? Quer ver? Em 2010, o Grande Oriente de França começou a aceitar mulheres no seu quadro. Vamos para o quarto, então, já. Aí... Então, cada dia que passa, está cada dia mais irreconciliável. Mas o Grande Oriente de França deixou de ser maçonaria? Eu não sei. Eu acho que você tem pontos. Eu, por exemplo, por ser um cara mais tradicional, eu acho que deveria ter os livros das Sagradas Escrituras. Acho que não tem por que não ter, né? Mas você colocaria isso, por exemplo, numas preleções, tentando tirar esse dogmatismo que a gente tem, por exemplo. Na emulação, a gente abre a sessão com uma oração, a gente encerra com a oração, a gente, no meio, faz a oração. Tem um hino inaugural que pode ser uma oração. Vai tirar isso para quê, né? Se é uma tradição lá de trás. Mas, como eu já digo, cada um com seu cada um. Né? E aí tem essa herança. A quarta é das mulheres, né? E a das quinta mulheres, fala 2010. que isso... A quinta aqui fala das lojas sobre ser governada por ela, manter uma organização responsável, independente e governada, né? Isso eu acho que é. Aí nós vamos, vamos bagunçar a cabeça. Vamos bagunçar a cabeça dos maçons brasileiros. Até 1880, a gente não tinha reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra. Apesar de lá, desde 1860, ter um certo namoro, tal, com a Grande Loja, mas a coisa só saiu mesmo em 1880, o primeiro tratado de reconhecimento. O Grande Oriente do Brasil foi criado em 1822. Nesse gap aí, a gente era irregular, só porque a gente não tinha o reconhecimento da Grande Loja da Unida da Inglaterra. E mais, o Grande Oriente do Brasil flertava o tempo inteiro com o Grande Oriente da França. Tanto que tem uma série de documentos... Até nas práticas rituais, né? Tanto que tem uma série de documentos oficiais e oficiosos trocados entre a Grande Loja Unida da Inglaterra e a galera, os ingleses que estavam aqui, muitos deles chateados, porque eles eram preteridos pelo golpe, né? Eles eram preteridos pelo golpe. E era o seguinte, em 1880 teve um tratado, mas foi para inglês ver mesmo, porque o que tinha que fazer? Tinha que ter um representante do Grande Oriente do Brasil lá na Inglaterra e um representante do Grande Oriente do Brasil aqui. Isso só funcionou uma ou duas vezes. Porque chega em 1912, os ingleses falam assim, a gente não sabe quem é o representante de vocês aqui e a gente tem que fazer meia culpa, porque a gente não sabe nem aonde está o nosso aí no Brasil. Porque ele não dá mais notícia há 20 anos. E aí? Aí em 1912, começa a briga entre que os ingleses daqui começam a reclamar com a Grande Loja Unida da Inglaterra, e aí sim, porque também nós tínhamos um problema sério, porque até meados dos anos 2000, 1950 e pouco, nós éramos uma potência mista. Não de direito mais, mas de fato. Por quê? Porque quem administrava os altos graus do rito escocês antigo e aceito era o Grande Oriente do Brasil. Era uma potência mista, que tinha as duas coisas ao mesmo tempo. Tinha os graus 1, 2 e 3 e tomava conta
A grande loja nasceu por isso. A briga era essa. Criar a autonomia do Supremo Conselho, porque a gente estava tomando esporro lá fora, nas convenções, de que isso não podia. Isso arrepiava o couro cabeludo dos americanos, dos ingleses, porque eles queriam organismos separados. Uma potência para os graus simbólicos, outra potência para os graus altos, altos graus. Aí, 2012 vem e faz-se de novo um tratado com o Brasil, só que dessa vez criando o tal do grande capítulo de York, que, olha só que coincidência, tinham 33 cadeiras. 33 cadeiras, ou seja, colado no rito escocês, né? Que era administrado por quem? Pelo Grande Oriente do Brasil. Ou seja, os altos graus estavam sendo administrados por uma potência simbólica. Isso deixava os ingleses enlouquecidos, mandando inclusive cartas para os ingleses dizendo o seguinte: olha só, a gente está sendo irregular involuntariamente, porque vem a galera que o mesmo cara, ele é soberano grande comendador do grau do rito escocês antigo aceito. Ele é o cara chefe, o chefe do rito moderno, que é irregular para nós. E ele vem aqui e frequenta o nosso. Então nós estamos sendo irregulares por tabela. E aí a grande loja. E nesse tratado, olha que doideira histórica, isso é bacana. Nesse tratado de 1912, há uma reciprocidade. Quem conhece direito internacional sabe que sempre há uma reciprocidade. Quando você faz um tratado, ele tem que ser recíproco. O que eu dou aqui, eu tenho que receber lá. Então, a grande loja unida da Inglaterra lá, ela tinha que, por exemplo, criar uma loja distrital brasileira, ou um capítulo de lojas brasileiras lá, que era mesmo. Houve essa reciprocidade. Já no Tratado de 35, quando se cria o distrito inglês, eles, suprimem isso daqui. Então é uma via de mão única. Eles colocaram o distrito aqui sem nenhuma outra contrapartida. Né? Então, vamos para o sexto. Falando pra caramba. Mas tá ótimo. O sexto aqui, que ele fala das grandes luzes, né? Do livro da lei, esquadro, compasso, que estão sempre dispostos quando a grande loja ou suas lojas estejam em trabalho. Né? Sim, esses três aí que você colocou são os que mais pegam para coisa. Mas, para mim, é o seguinte, vamos lá, uma coisa que foi definido como maçonaria é a lenda de Irã. A lenda de Irã, ela é a definição do que é a maçonaria hoje. Simbólica, né? Estou falando de maçonaria simbólica. Se você tem uma potência, por exemplo, uma obediência, que tira essa lenda, porque isso é um landmark, né? A lenda de Irã é um landmark, você, para mim, essa potência ou essa organização, ela pode ser tudo, menos maçonaria. Porque aí ela descaracteriza uma base que foi uma base que todo mundo falou assim, não, beleza, essa daqui não existia esse grau, mas já que nós vamos colocar, todo mundo aceitou, então tá bom. Então isso aqui é maçonaria. Então, para mim, por exemplo, eu não entendo como maçonaria, mas pode ter outras pessoas que entendam. O cara colocar lá a lenda de Osíris, Ísis e Horus, no lugar da lenda de Irã, que é muito parecido ali, a pegada da morte, ressurreição, Paraná, não sei o quê. Mas, para mim, não é maçonaria. Pode ser qualquer coisa, pode ser uma puta de uma organização, mas não é maçonaria, para mim. Entendeu? Isso aí. A outra aqui, essa 7 aqui pega, né? Que é a da proibição dos assuntos políticos e religiosos, né? Que também a grande loja, a grande Oriente de França, naquela época era extremamente politizado. O que não se discutia dentro das lojas era sobre política. O cara que não falava sobre política não era maçom,
francês daquela época, porque eles estavam numa ebulição, né? Numa situação de revolução, de uma série de coisas, e, de novo, questões históricas, entendeu? O Grande Oriente, vamos botar as letras em preto e branco. Os Grandes Orientes estaduais, ou o nós mais velhinho, os Grandes Orientes independentes, a cisão de 73 foi por quê? Porque as lojas, muita gente, não os maçons, não vamos generalizar, mas alguns maçons, numa situação propícia de ditadura militar, começaram a perseguir outros maçons, às vezes só porque não gostavam deles, não era nem por questões políticas, procurando bruxas comunistas dentro do Grande Oriente do Brasil. Inclusive, apoiado pela Grande Loja Unida da Inglaterra, que teve uma grande oportunidade de dizer, olha, isso aqui não é democracia, isso aqui não é princípio maçônico, mas apoiou a ditadura militar brasileira. Então, os Grandes Orientes saíram muito por conta disso, por conta dessas questões. E também por conta da zona que sempre foi eleição no Grande Oriente do Brasil, né? Se você for estudar as eleições para grão-mestrado no Grande Oriente do Brasil, eu acho que tem pouca potência de cisão aí, eu acho que tem pouca decisão. Pelas bobagens que muita gente fez, eu acho que ainda tem pouca decisão nesses anos todos que a gente tem de coisa, né? E aí tem os tratados de soberania. Descumprimento, presidente máximo, maçonaria, no inglês, o receio contra... Aí vem os tratados com o Brasil por esses motivos. Por interesse, porque o de 1880, né? Porque o Brasil vem namorando a Inglaterra desde 1860. Porque só em 1880, em 30 dias, sai o reconhecimento do Brasil. O Brasil tem lá, está vindo lá. Por quê? Porque quando vem em 1877, essas duas grandes blocos tinham que começar a mostrar os domínios que tinham em volta do mundo, né? A França foi buscar reconhecimentos com outras potências e a Inglaterra começou a olhar mais para lugares que ela não olhava antes. Ela sempre torceu o nariz. A Inglaterra, hoje não, hoje nós temos uma relação, graças a Deus, muito harmoniosa com a Inglaterra. Mas a Inglaterra torcia o nariz para o Brasil, pô. Eles torciam o nariz para a gente. Essa que é a verdadeira, que é o verdadeiro. O último ponto aqui é aquele que tu já tinha comentado, os antigos landmarks, usos e costumes da fraternidade serem observados. Sim, aí eu vou pegar aqui, ó, eu separei aqui alguns landmarks, quer ver, ó, algumas compilações de landmarks, né? Deixa eu ver esse daqui. Quer ver, ó, landmark número 19 dos recolhidos do Albert Mackay. Uma crença na existência de Deus como grande arquiteto do universo é um dos limites mais importantes da ordem. A negação da existência de um poder supremo e vigilante de tudo determina uma incapacidade absoluta para a iniciação. Isso é de Mackay. Landmarks, compilação do Mackay. Aí tem um outro landmark, o primeiro landmark da lista elaborada por Luke Lockwood. A crença na existência de um ser supremo em alguma revelação da sua vontade. Ou seja, esse aqui ainda pegou mais, foi lá para o deísta mesmo, de raiz, e dependendo se você for ler alguma coisa dele, provavelmente ele é teísta. Né? Aí o número 8 do landmark de H.B. Grant. Exige-se a crença incondicional na existência e a reverência ao seu nome, de um ser supremo, ao qual os homens chamam de Deus, e ao qual os maçons se referem como grande arquiteto do universo. Primeiro landmark de John W. Simmons, a crença na existência de um ser supremo. Primeiro landmark de Roscoe Pound, a crença em Deus.
Aí você vai ter outros compiladores de landmarks, como Albert Pike, que não falam nem na Bíblia. Não falam nem em Bíblia, não falam em livro da lei, não falam em nada. Tem um ou dois que não falam. O Albert Pike, pelo que eu me lembro, é um deles. Né? Transferidade mútua com grande orientador. Eu estou tentando achar aqui uma carta que os ingleses mandam para a Inglaterra. Aqui, ó, vamos lá. Esse daqui é o Tratado de 1880. De 1912. Que está escrito isso no Tratado de 1912. Em troca da concessão que o Grande Oriente do Brasil faz em colocar aqui o grande capítulo de York, a Grande Loja Unida da Inglaterra compromete-se a conceder ao Grande Oriente do Brasil, quando este o solicitar, igual favor em relação aos maçons que falam língua portuguesa e se achem sob jurisdição da Grande Loja Unida da Inglaterra. 1912. Reciprocidade. Né? A Inglaterra tentou dar uma acalmada nos ingleses brasileiros e cria esse grande capítulo que é subordinado ao Grande Oriente do Brasil. Aí, em 1935, como eu falei, vem eles, porque aí já estão com a faca e o queijo na mão, porque o GOB está fragilizado com a cisão de 27, e o GOB, nesse momento, precisa do reconhecimento de uma potência forte, e a Inglaterra era essa potência forte, né? Porque separa em dois grandes blocos, o Grande Oriente do Brasil, potência simbólica, e aí o Supremo Conselho do Bering, que é ainda o Supremo Conselho reconhecido, né? Por lá fora. Aqui a gente buscando o reconhecimento da Inglaterra, para ter uma potência forte atrás da gente, e o Supremo buscando o reconhecimento das lojas americanas. Aí a cisão de 27 teve muito a ver com isso, né? Porque 2015 já tinha um movimento em São Paulo para o Grande Oriente de São Paulo sair fora do Grande Oriente do Brasil, né? Ativa e tal, deixa eu ver. Porque eu tô falando pra caramba e... Sim, mas até se algum irmão tiver alguma pergunta, quiser fazer, pode fazer aí no chat que eu repasso pro irmão Robson. Aí eu achei aqui o texto que os ingleses do capítulo de York, apavorados com um balaio de gato, que era o GOB naquela época, né? Eles mandam uma carta para a Grande Loja da Inglaterra e diz o seguinte: portanto, nós, quando eles dizem nós, lojas inglesas, nos encontramos subordinados a uma obediência mista. Olha que doideira. O GOB era uma obediência mista. Parte da qual a Grande Loja Unida da Inglaterra não reconhece. Quando ele fala em não reconhece, é o rito moderno que tem dentro do Grande Oriente do Brasil. E mais do que isso, as principais autoridades do Grande Oriente do Brasil são as autoridades chefes de cada conselho desse. E deste modo, nosso conselho é frequentado por autoridades que governam ritos tidos pela Inglaterra como irregulares, nos fazendo assim irregularidades por associação compulsória, porém involuntária com eles. Entendeu? Interessante. Isso é uma carta que as lojas daqui fazem para a Grande Loja da Inglaterra na época do grande capítulo de York. Porque o que acontecia? Havia intervisitação dos chefes dos altos graus. E praticamente os chefes dos altos graus eram os mesmos chefes do capítulo de York,
do rito escocês antigo e aceito, era o grão-mestre, o adjunto, o secretário, essa galera que era da obediência simbólica também era gerente desses graus todos, que alguns deles nos altos graus não se misturavam, igual água e vinho, igual água e óleo, né? A questão do pode falar. Então, já que nós estamos falando... Eu estou só procurando aqui os termos. Sim. Eu fui falando. Sim, tranquilo. Mas a pergunta que eu tenho é o seguinte, porque a gente falou aí de irregularidade, das potências e tal, mas a gente sabe que tem dezenas de potências aqui no Brasil que não são reconhecidas nem por GOB, nem por Comab, nem por CMSB, né? Algumas estão fazendo recrutamento até pelo YouTube, né? Que aparece um senhor aí vendendo um relógio e tudo mais. Aí já não é maçonaria, aí é picaretagem mesmo. Aí eu gostaria, até aproveitando a experiência que o irmão tem, que o irmão, porque eu já fiz esse alerta aqui, mas se o irmão quiser fazer algum alerta assim, do cara que foi convidado, até porque deve ter alguém aqui assistindo que foi convidado para a maçonaria e quando viu esse vídeo aí ficou regularidade, reconhecimento, quais são as diferenças principais de regularidade e reconhecimento e qual que é a importância de estar nesse eixo da maçonaria reconhecida brasileira? Vamos lá. A gente tem que entender o seguinte, a gente está falando de regularidade e reconhecimento entre potências que às vezes brigam, às vezes se beijam, né? Mas são potências co-irmãs, que tecnicamente são a mesma potência brigada, é a mesma família, que num determinado momento um irmão brigou, falou assim, não aguento mais vocês outros irmãos, vou-me embora, vou para minha casa, vou criar minha casa. Mas é a mesma família. Viemos todos da mesma potência. Que, queiram ou não, a primaz do Brasil é o Grande Oriente do Brasil. Houve outras cisões? Houve. Em 1830 houve a cisão dos beneditinos, lá em 1860 teve outra cisão, só que essas cisões foram muito pequenas, foram tempos muito pequenos. A dos beneditinos durou 6 anos, a outra acho que durou até menos do que isso, acho que durou 5 meses, sei lá, 7 meses, essa união, sei lá como é que foi. Foram cisões pequenas que foram e voltaram. As outras duas, não, as outras duas foram cisões grandes que foram um baque para o GOB. Tanto que o GOB cria o rito adoniramita do GOB, né, o brasileiro, né? Eles vão e remodulam o rito adoniramita de ponta a ponta, né? Se como é que é o nome dele? O San Vitor, que é o regulador do rito de adoniramita, chegasse hoje na loja de adoniramita do Grande Oriente do Brasil, ia sentar lá e falar assim, porra, que rito bonito, né? Que rito é isso aí? Adoniramita. Eu falei assim, não é. Entendeu? Então, é uma coisa assim. Então, eu vou ler só um negócio interessante, que era o seguinte. Nunca, vou falar igual para parafrasear, nunca na história desse país, da história do mundo, teve um negócio desse tipo, porque determinadas coisas só acontecem no Brasil. Essa que é a verdade. E lá no Bering ele diz o seguinte, a 3 de agosto de 27, Bering e seus seguidores lançam um manifesto das oficinas escocesas do Brasil e o decreto número 7, que ficou famoso pela atitude inusitada envolvida, declarando oficialmente o Grande Oriente do Brasil como potência irregular no seio da maçonaria universal. Por que ele é inusitada? Porque é a primeira vez que acontece de uma obediência de altos graus escoceses, que não tem nada a ver com potência simbólica, desde que promoveu a cisão, de você declarar irregular uma obediência simbólica. Uma obediência de altos graus que não tem ingerência, não tem nada a ver com potência simbólica. Eles apontaram o dedo e disseram, o GOB é irregular. E aí, como é que fica?
Nós estamos no meio dessa brincadeira. A gente está no meio dessa brincadeira. Né? Aí, deixa eu ver. Aí o Bering... Só que é o seguinte, ó. Vamos lá. Obediência simbólica. Mesmo assim, não deixou Bering, desde que promoveu a cisão, de cortejar a Grande Loja Unida da Inglaterra, no sentido de obter desta o reconhecimento para suas grandes lojas criadas naquele momento. Tanto que ele muda a cor de avental, ele bota palio. Ele quer agradar a Deus e o diabo, né? Ele pega o altar e coloca aqui embaixo para agradar os americanos, ele muda o avental para agradar os ingleses, e por aí vai. Né? Então vamos que vamos. Né? E a Grande Loja Unida da Inglaterra, eles eram malandros. Tá? Até uma visita do grande secretário de exterior deles ao Canadá e aos Estados Unidos, eles não se chamavam de loja mártir do mundo. Eles fingiam humildade. Mas aí o cara vai visitar os Estados Unidos e o Canadá, ele é tão bem tratado pelos americanos e pelos canadenses que chamam o tempo inteiro a Grande Loja Unida da Inglaterra, né, de loja-mãe do mundo, que aí o grão-mestre, que na época era Sua Majestade, eu acho que o Edward, sei lá quem que era na época, gostei disso daí. E incluiu isso no discurso. Todos os discursos que ele fazia, ele colocava isso. E aí isso enraigou, e de 1958, da década de 60 para cá, virou propaganda da Grande Loja Unida da Inglaterra. Tá? Aí eu separei mais um trechinho aqui. Nós, aquele que... Deixa eu ver, a vacilação, tal, da Grande Loja Mãe, tal. Ela saiu um discurso aqui, um discurso ali, dizendo que era loja mãe e tal. Aí ela parou com isso de vez, e aí ela diz o seguinte: nós, uma vez mostramos para todo mundo maçônico que a Grande Loja Unida da Inglaterra está preparada para permanecer firmes aos princípios básicos e nunca iremos, em nenhuma circunstância, tolerar a maçonaria irregular ou estar tentado a baixar os padrões os quais a Grande Loja Mãe do Mundo busca manter. Se ela realmente quisesse manter padrão, ela tinha mantido o padrão dos rituais da Grande Loja dos Antigos, que eram os rituais antigos utilizados pela Irlanda, pela Escócia, pela Inglaterra, antes da criação da Grande Loja de Londres. Que eles mexem no ritual. Se eles estivessem realmente interessados em manter, né, os padrões, estavam usando aquele ritual lá de trás. Né? E assim caminha a humanidade. Mais alguma coisa legal para pegar? Se algum irmão tiver alguma pergunta, pode fazer no chat aí, tá? Você vai fazendo, enquanto isso eu estou procurando aqui. Mas só voltando naquela situação das potências irregulares, sobre o... Irregulares não. Vamos lá. Essas potências que fazem cosplay de maçonaria. Essa fala não para, né? Essas potências que fazem cosplay. Então vamos lá. Essas potências que a gente diz que são regulares no Brasil, algumas ainda estão no processo de reconhecimento com o Brasil e tudo. A gente vai falar sobre isso, que a Inglaterra descobriu uma saída para reconhecer as grandes lojas e os grandes orientes. Existem coisas básicas da maçonaria. Não existe iniciação pela internet, não existe convite pela internet, não existe jantar maravilhoso que você vai ganhar um relógio e vai encontrar pessoas, network. Fatalmente na maçonaria você vai fazer network, você vai conhecer gente de tudo quanto é lugar, mas não necessariamente você vai fazer negócio com essas pessoas. Não necessariamente essas pessoas vão te ajudar, elas não são obrigadas a te ajudar.
O maçom não é obrigado a ajudar o outro maçom. Ele tem regras para isso. Por isso a gente aprende na marca qual é a regra de ajudar o maçom. Como é que funciona isso? Como é que funciona essas coisas? Perfeito. Então, eu vou dizer o que eu acho dessas maçonarias de internet, de malucos iguais esse velhinho aí, um outro maluco aí que tem uma tal de maçonaria Gold, né, que o cara era aprendiz no interior de São Paulo, virou grão-mestre de não sei das quantas. Tem que tomar muito cuidado, porque isso daí é igual aquele anúncio da OLX de venda de carros. Se a tabela FIP do carro é 70 e você achou um anúncio na OLX por 50 e você liga pro cara, o cara diz o seguinte: esse carro tá lá na casa do meu primo, mas você não fala para ele quanto que eu vou te pagar, não, que eu tenho que passar esse dinheiro para não sei quem. É a mesma coisa disso. Se tá com muita facilidade, é porque tem alguma coisa errada. Nós, no Brasil, temos um padrão, uma tradição de termos padrinhos. Uma pessoa que observa um determinado candidato por um tempo, depois conversa com ele o que ele acha sobre aquela situação, depois, nós todos, quem só maçom conhece disso. Aí depois você leva esse camarada em algumas coisas, depois oferece a ele a opção de entrar para a maçonaria. Nós somos assim no Brasil. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, em outros lugares, é um pouco diferente. Se você bater na porta lá da grande loja da Inglaterra lá, fatalmente, se você não tiver cheque sem fundo, negativação do Serasa, essas coisas, fatalmente você vai ser maçom em alguma loja. Mas eles vão direcionar você para uma loja física, né? Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. E outra, de maçonarias, que também tem loja física, algumas dessas maçonarias também têm loja física, só que ele vai dizer para você que você vai ser maçom universal e tal. Aí aquela maçonaria tem uma loja. Aí você vem querer visitar a minha loja, eu vou dizer para você: meu irmão, gostaria muito, mas eu, por um tratado, por uma obediência a um poder maior que eu, que é a potência ou obediência a qual eu me filiei, eu sigo as regras dessa potência. E essa potência, infelizmente, não reconhece vocês como maçons. Às vezes, a loja não é nem irregular. Porque se ela seguir esses 8 pontos, por exemplo, da Grande Loja Unida da Inglaterra, é maçonaria. Só que ela não é reconhecida. Se ela não é reconhecida por tratado de amizade mútua entre a minha potência e a sua potência, mesmo que nós sejamos irmãos de sangue, que já aconteceu, eu conheço história dessa, não pode frequentar a loja um do outro. Aí você fala assim: isso não é justo? Eu não estou falando de justiça, estou falando de regra. Uma coisa é justiça, outra coisa é regra. Pergunta do Gustavo, pegando o gancho. Ele está perguntando dos conselhos de altos graus. Por que até hoje não conseguem trabalhar com reconhecimento no mesmo rito? Parece encaminhar no sentido contrário, inclusive, na visão do Gustavo. Será que ele está falando sobre a questão dos dois supremos que... Eu acho que sim, conselhos... Agora romperam de vez, agora um não pode no outro. Se for isso, deixa eu falar uma coisa para você. Eu já fui barrado lá fora no grau 18, porque era do Supremo do Kelly. O Supremo do Kelly, para quem não sabe, é que quando Bering saiu do Grande Oriente do Brasil e transformou o Supremo do rito escocês antigo e aceito em uma obediência autônoma, em uma organização autônoma, o Otávio Kelly, que era grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, falou assim: não vai parar em mim. Se todo mundo antes de mim também era soberano grande comendador, eu quero ser também. E aí ele vai e cria o Supremo para ele, para chamar de seu. Criou um Supremo para chamar de seu, que hoje é o Supremo de São Cristóvão. Mas para quem conhece a história,
vai chamá-lo de Supremo do Kelly. Então, eu sou desse Supremo. E, infelizmente, eu sou irregular perante os outros conselhos, os outros Supremos, que reconhecem o Supremo de Jacarepaguá. Entendeu? É justo? Não sei se é justo, mas é a regra. Se a regra do jogo é essa, e eu decidi, porque eu tive a oportunidade de fazer no de lá, preferi fazer no de cá, a regra é: hoje eu só posso frequentar os capítulos, as lojas de perfeição, os kadoshis, etc., etc., dentro das organizações filiadas ao Supremo Conselho de São Cristóvão. E ficou triste? Chora na cama, que é lugar quente, porque não tem outro jeito. Até essa galera, porque a gente é soldado raso, uma galera tá acima da gente. Até essa galera se resolver. Se não se resolver até eu morrer, vai ter que resolver uma hora. Uma hora vai ter que resolver. Né? Ó, quando houve a cisão de 27, o golpe sentava o cacete no Bering e fazia com que os gobianos achassem que o Bering era o capeta. Aí, lá pelos idos dos anos 60, 1960 e tal, vamos começar, ó, juntar de novo? Vamos. Aí vem a cisão de 73. Aí o capeta já não é mais o Bering, é a galera de 73. Aí agora a gente está se reorganizando, a família está se reorganizando, está todo mundo ficando de bem de novo, entendeu? Daqui a pouco vai poder um visitar o outro, tá? Fazer um churrasquinho na casa do outro. Eu espero que os Supremos tenham um bom senso de um dia resolverem essa bobagem que fizeram lá atrás na década de 20. Bom, Robson, para nós encaminhar o encerramento, né? Eu gostaria já de dar as palavras para as considerações finais, né? Mas antes disso, eu também gostaria que tu falasse um pouco do Homeopatia Maçônica, né? Que é o teu canal. Vamos falar. Deixa eu só o que eu lembrei aqui agora. Vai lá. Pode falar à vontade. Foi a malandragem, porque tem uma regra que diz o seguinte: malandro é malandro e mané é mané. A Inglaterra é a malandra. O que ela fez? O Brasil é um país que não dá para a gente entender como é que ele funciona. E eles têm umas potências lá e a gente só reconhece uma grande loja ou um grande oriente por país. Mas o que a Inglaterra inventou? O reconhecimento compartilhado. Se eu, Gobi, aceitar compartilhar com as grandes lojas, eu grande e os grandes orientes estaduais, o meu território, porque reconhecido sou eu, Gobi. Mas se eu aceitar compartilhar o meu território, a minha jurisdição com outras potências com as quais eu vou fazer tratados de amizade mútuo, então aí a grande loja unida da Inglaterra, por reconhecimento compartilhado, vai reconhecer essas grandes lojas, esses grandes orientes independentes. Vamos lá, agora vamos. Bom, vamos lá. Homeopatia Maçônica, canal do Robson Rezende. Eu vi que tem um monte de vídeo legal lá. Pode falar sobre o canal, fazer propaganda aí à vontade. Se o irmão quiser fazer alguma outra propaganda, fique à vontade também. Eu já tinha esse canal desde 2015, 2016, sei lá, mas nunca tinha mexido com ele. Aí na pandemia eu não tinha o que fazer, né? Comecei a fazer vídeo. Fui colocando lá bastante vídeo. Hoje eu tô um pouco de tempo parado de fazer alguns vídeos. Tenho feito só uns shortzinhos para não deixar o canal parado. Mas eu, a partir de março, se tudo der certo, e o trabalho deixar, e o estudo deixar, aí eu vou voltar a fazer alguns vídeos. Eu tenho vários textos já prontos para fazer os vídeos. Eu preciso só organizar ele dentro de um padrão que seja palatável para todo mundo. E lá eu não conto história com ela, eu não fico... Porque a gente podia, eu, o Diego,
o próprio Clóvis, a gente podia ganhar dinheiro com isso. A gente conhece a maçonaria, é só contar mentira. Se a gente contar mentira na internet, eu garanto que o canal do Diego vai estar aí com 30, 40 mil pessoas, o meu com 20, 30 mil pessoas, do Clóvis com 20, 30 mil pessoas, a gente já ganha dinheiro contando mentira sobre maçonaria. Mas a gente tenta esclarecer os maçons dentro do que é história, porque a gente ficou muito tempo fechado, com picuinha uns com os outros. Agora que nós estamos compartilhando as histórias nossas com a Grande Loja, com os Grandes Orientes, eles têm as histórias deles, porque a história sempre tem 3 lados. O meu, o seu e a verdade. Então, se você só vê de um lado, a gente nunca vai saber a história de verdade. Então, a gente tem que buscar as outras histórias. E aí, agora a gente tem muita condição. E tem muita gente boa aí que ficou muito tempo debaixo de um risar de caminho, da camina, sei lá, que aquilo era mais maluco que o maluco, inventava coisa. De onde você tirou isso? Cabeça, vozes, né? Então, e tinha alguns que eram cultuados no Brasil porque terra de céu, que a gente tem um olho é rei, né? E hoje a gente tem muita gente boa, tem o Kenio escrevendo cada coisa espetacular, entendeu? Tem o Clóvis aí, que acabou de escrever um livro bacana sobre o rito escocês da antiga ceia. Aliás, tem live com os dois aqui, inclusive. Tem live com o Kenio sobre o moral e dogma, e tem live com o Clóvis sobre o rito escocês, sobre esse livro. Entendeu? Eu aprendo o tempo inteiro, a gente aprende o tempo inteiro, a gente estuda, quando você vai ver, sabe um pedacinho a mais do que a gente, e vamos tocando a vida, é assim que funciona. A maçonaria é fraternidade. Maçonaria é fraternidade, né? A gente aprende assim. Mas... Ou deveria ser, né? Bom, Robson Rezende e Homeopatia Maçônica é o nome do canal, né? Então, pessoal, pode procurar lá, dar o seu likezinho lá no canal do Robson. Inclusive, eu tenho uma playlist lá de 5 vídeos, que na verdade teriam que ser 7. Eu fiz só 5. Faltam 2 vídeos sobre regularidade maçônica. Tem lá no vídeo 5 vídeos sobre regularidade maçônica. E fala um pouquinho sobre isso. Aí vai discutir a briga entre as duas lá, por quê, o livro da lei, os old charts, os landmarks e tal. Eu fui dividindo isso em vídeos pequenos, de 10 minutos. Mas faltam 2 para fazer e eu não tive fôlego. O fôlego acabou no 5º, então estou esperando para criar coragem para fazer os outros 2. Robson, muito obrigado pela tua presença aqui no canal, por ter aceitado prontamente o convite, por ter debatido com tanta sabedoria e didática ao longo dessa 1h20 que a gente está conversando aí, tirando aquele 1 minutinho e pouquinho que a gente ficou fora do ar, mas muito obrigado por ter atendido e por toda essa tua didática de professor mesmo, né, que com certeza foi muito bem entendível aos irmãos e que fez muita diferença na noite de quem assistiu. Obrigado de coração e a gente eu que agradeço o convite e vamos trocar sempre figurinha para a gente poder desenvolver uma maçonaria forte, né, nesse país que está precisando. A gente está muito escondido, né? A gente está muito à mostra em algumas coisas e muito escondido nas que realmente importam, né? Que é fraternidade, que é se envolver mais na assistência social, que a gente parou de fazer, né? Então, porque a maçonaria que é um dos fatores da maçonaria americana, né? A maçonaria americana, na área social, eles são absurdamente na frente de qualquer outra maçonaria no mundo, né? E a gente também era assim, não sei porque parou, mas vamos que vamos. Uma hora engrena de novo, se Deus quiser. Se Deus quiser, e ele há de querer, né? Então, obrigado mesmo, mano. Eu só vou botar, deixa eu ver aqui, só um negocinho. Mas, Robson, muito obrigado. Eu vou te tirar momentaneamente da tela, mas fica no ar pra gente se despedir aí, fica online pra gente se despedir fora do ar. Mas desde já, muito obrigado e tenho certeza que quem assistiu gostou muito. Então, só vou deixar os últimos recados. Obrigado, Robson. A gente já fala fora do ar. Peço para vocês que não curtiram o canal ainda, e agora, durante a live, a gente chegou a 8 mil inscritos. Muito obrigado a todos. Durante a live, a gente alcançou o número aí de 8 mil inscritos, né? Então, curta e compartilhe o nosso conteúdo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, comente aqui o que você achou do vídeo, o que você achou da entrevista, comente, enfim,
o que você está achando do Maçonizando, que esse feedback é sempre muito importante para nós. Eu tô tentando carregar, mas a minha internet está bem oscilante hoje, vocês já perceberam no começo que ela está bem oscilante, então eu vou falar oralmente as próximas lives, já que eu não consegui carregar os cards aqui. No dia 4, ou seja, na segunda-feira, às 20 horas e 30 minutos, a gente vai estar com o irmão Adilson Pascoal, aqui no canal Maçonizando. Ele vai falar sobre a experiência Sênior Demolay e maçonaria. O Robson veio do Demolay também, né? Então, Sênior Demolay, maçonaria, né? Então, Sênior Demolay e maçonaria. Qual que é a vivência do Sênior Demolay? O Adilson, que é presidente da Lumine Brasil, né? Então, é um cara que tem uma experiência ampla e que está trabalhando diretamente nisso e vai dar um grande aporte aí de conteúdo para o Maçonizando. Também nós temos ainda no dia 7 o irmão Joanisval Gonçalves, que vai falar sobre o rito escocês edificado, os pilares do rito escocês edificado, e ele também é um irmão aí que é desbravador desse rito no Brasil, então é um cara que tem muita coisa aí para nos ensinar e não vale a pena perder, né? Não vale a pena perder, você tem que vir aqui e assistir. E também aí o elogio aí do Almir da Costa Santos, agradecendo, que é um grande admirador do irmão Robson, né, e desejando que ele se siga firme. E o Leandro aí tá agradecendo aos vídeos do canal. Muito obrigado, irmão. É muito importante esse feedback também. A gente faz com simplicidade, sem muita frescura. A gente faz um vídeo, às vezes, até meio corte seco, take único, porque é legal esse bate-papo, né? Eu acho muito, muito legal esse bate-papo e muito bom esses feedback dos irmãos aí. E também o irmão Marcelo Neves aí, que também está nos assistindo. Muito obrigado, irmão, também por estar na nossa audiência. Lembrando, então, né, que os meus livros você pode adquirir diretamente comigo, né? Eu vou botar aqui na tela o meu contato, né, que também é a nossa chave Pix, né, do canal. Então você pode nos chamar, né, e também deixar o seu recado, a sua sugestão, o seu elogio, a sua crítica, pode me chamar no WhatsApp aí, porque a gente não fica milindrado jamais, né? Então aí, 9938-9613, o código da hora 54. Só, por favor, não me chamem para pedir convite para maçonaria, porque eu não vou convidar ninguém que eu não conheça para ser maçom, e já aconteceu, por isso eu tô deixando bem claro, se você vai me chamar no WhatsApp, não seja para ser convidado para maçonaria, porque isso não vai acontecer, porque se eu não conheço você, eu não posso abonar, né? É que nem ser fiador de uma residência, né? Então eu não posso. Obrigado a todos, a gente volta então na segunda-feira. Amanhã tem um vídeo legal também, que veio uma pergunta num grupo do WhatsApp aí, sobre Chico Xavier e Edivaldo Franco, que tem fotos dele em lojas maçônicas, eles são maçons ou não são. Vou contar um pouco da história deles com a maçonaria, do Edivaldo Franco e do Chico Xavier, num vídeo que vai no ar amanhã pela manhã. Então, fique ligado. Voltamos em breve com mais vídeos aqui no canal Maçonizando. Eu vou deixar o recado agora final da Turgot, a nossa patrocinadora, Turgot Viagens. Se você quer viajar para o deserto do Atacama, quer garantir aquelas feiras de inverno na neve, quer conhecer o centro histórico do Chile, Turgot Chile é a especialista nesse tipo de roteiro e vale muito a pena. E também vou deixar propaganda aí dos meus livros, então fique ligado. O Maçonizando volta na próxima semana.